tem que, além de pensar, tem que analisar um pouco a economia, né? A economia mexe bastante com esse dia a dia do empresário que hoje vai pagar um X valor numa conta de luz, o mês que vem ele vai pagar uma outra, dependendo da taxa, da bandeira tarifária, é verdade. Entendeu? Então tudo é muito volátil. O empresário, quando ele monta o custo dele, quando ele monta o plano de negócio dele, ele tem que atualizar aquilo mês a mês, para ele entender se ele continuar vendendo naquele preço, ele vai continuar tendo lucro. Até porque o mercado, os concorrentes dele, está de olho. Então o preço dos concorrentes vai acabar variando, e se você acompanhar os seus concorrentes, porque é o que acontece hoje, o posto da frente aumentou o combustível, eu vou aumentar também. Só que você não sabe os custos que ele está tendo por trás daquele aumento, você não sabe se a conveniência é dele, se não é, se aumentou o número de frentistas, a gente não sabe os custos que tem por trás do nosso vizinho, então não adianta seguir a tendência de alta ou de baixa dele, você tem que fazer o estudo próprio da sua empresa. Verdade, você seguir o mercado simplesmente, preço de mercado, sem conhecer os seus custos é fatal. É loucura, então é fatal. E você vai perder de algum lado, né? Você já deve ter percebido isso também, né? Restaurante, pizzaria, né? Às vezes abre uma pizzaria nova, um restaurante novo, então, e ele tem uma qualidade muito alta. E você vai nesse restaurante, ele tem uma qualidade, né, acima do padrão, com um preço justo, e depois de alguns meses, para manter aquele preço, ele teve que dar uma queda na qualidade, né? Porque ele viu que ele não estava tendo a rentabilidade esperada. E ele cai na qualidade, cai o número de clientes, né? E quando você vê, o restaurante fechou. Por quê? Porque lá no início, quando ele abriu, ele não viu que se ele quisesse oferecer uma qualidade melhor de produtos, de alimentos ali, ele teria que cobrar mais caro. Ou ele, sei lá, até pensasse assim, não, nos 3 primeiros meses vão trabalhar no prejuízo, que é para atrair clientela. Mas geralmente o pessoal não faz essa conta. Isso, dando exemplo de restaurante, pizzaria, mas em indústria também, em empresas em geral, comércio, pode acontecer isso também, porque ele não tem a noção desse custo que, né, ele às vezes faz um produto que a margem é muito pequena e aí aconteceu um imprevisto, né, ele perdeu aquela margem, né, seja com manutenção de máquina, seja com algum... Perdi um fornecedor que fazia um preço, né, bem abaixo dos concorrentes, né, daqui a pouco você tem que pegar o mesmo fornecedor que fornece para o seu concorrente, então... realmente é uma situação que é preciso avaliar, né? A questão da qualidade do seu produto, né? Se você, aí a gente já está falando um pouco de segmento de mercado, né? Então, em que mercado que eu vou querer atuar, né? Mas se você começar com uma qualidade boa, né, e depois cair essa qualidade, eu acho que é a pior propaganda que você pode fazer, porque você já criou expectativa no seu cliente, né? A partir do momento que o seu cliente está com expectativa de receber algo e não recebe aquilo, a quebra de expectativa pode até inviabilizar o seu negócio, né? Então, acho que é como você falou, é melhor você ter ciência de que vai ter um prejuízo no começo, né? Mas manter a qualidade do seu produto ou o nível que você quer. Isso é importante, né? Mudar no meio, esse mês a gente está sem dinheiro, compra qualquer mussarela aí para pizza. Aí chega aquele, né, cheio de óleo e a pessoa fala, pô, não compro mais. E outra, pizzaria é o típico exemplo que a gente tem, né, aqui em São Paulo principalmente, né? A gente tem uma pizzaria a cada 20 metros, né? Então você tem uma grande concorrência. Então você tem que ter diferenciais, a fidelização do seu cliente, você tem que pensar em algo que realmente seja diferente, né? Porque senão você vai estar vendendo a mesma coisa, nos mesmos preços, né? E para um mercado que quer qualidade, né? Quer preço, né? Quer rapidez na entrega, né? Quer receber quente. Né? Então muitas vezes acontece isso também, uma coisa que a gente não comentou é a distribuição, né? Então você tem um produto ótimo e tal, só que a sua distribuição é péssima. Vou abrir um site na internet, uma loja online e vou vender pela internet. Ok, quem vai distribuir isso? E se alguém lá de Manaus comprar o seu produto, como é que você faz para entregar? E não pensei nisso.
Só que você tá na internet, você tá aberto, né? Então todo mundo pode comprar no seu site. E o online tem aquela moda, frete grátis, né? Não existe frete grátis. O cara coloca que o frete é grátis. Não, em alguns casos até existe o frete grátis, né? Você pega as grandes, né, as lojas, eles têm, realmente é frete grátis, mas de alguma forma o custo tá contemplado no plano de negócio. Sim. Não tem como não. A mesma coisa do 12 vezes sem juros, né? Não é 12 vezes sem juros, ele também já colocou dentro daquele custo. Se ele souber qual é o custo, sim. Exatamente. Mas muitas vezes ele não sabe, não. Eu digo que, assim, nesses trabalhos de consultoria que a gente tem feito, né, uma coisa que a gente vê muito mesmo é a questão do fluxo de caixa. Né? A pessoa está pagando antes de receber. Então para vender eu preciso fazer em 10 vezes. Ok, só que né, ou você vai ter que descontar isso, que tem, né, numa financeira, num banco, numa factory, esse recebível que você tem, mas isso tem um custo. Então, se você, não que você não possa fazer, você pode fazer, mas isso tem que estar contemplado no seu plano de negócio. Sim. Né, porque senão fica inviável. Quando você acaba parcelando em 10, 12 vezes, a própria inflação acaba diluindo um pedaço do seu lucro. Fora se você for adiantar os recebíveis no banco, ou se você falar, não, eu tenho caixa, eu não vou adiantar, mas o preço que você vendeu naquela data não é o preço que você está realizando, porque a economia já acabou, através da inflação, consumindo uma parte disso. Hoje a gente, nem tanto, né? Hoje a gente já tem uma estabilidade maior, uma economia talvez um pouco mais controlada, mas realmente é um número que impacta, né? Você pode falar de 3%, de 5%, né? Mas se você considerar que a sua margem é 10, 15%, quer dizer, é um número relevante. Então... Mas um problema que acontece também, às vezes você vai vender para uma grande empresa, essas grandes que faturam bilhões, né? E meio que virou meio que lugar comum, assim, ele vai te pagar a cada 90 dias, até 120 dias, né? Como que você vai sobreviver para você receber só a cada 120 dias, né? Por mais que ele seja um cliente grande, né, dificilmente o empresário ele coloca, né, que ele vai ter que pagar, se é 120 dias, ele vai ter que pagar 4 meses de folha de pagamento, de custos, tudo para produzir aquilo lá. Né? Então, a sua margem, né, vai diminuir. Esse custo que você vai ter que se bancar 4 meses, às vezes não vale a pena você ter esse cliente tão grande. Né? Ou se ele vale a pena, mas ele tem que saber exatamente o que ele está perdendo recebendo a cada 4 meses. Eu diria para você que a minha experiência diz que para você vender para clientes grandes, você tem que ter pelo menos um espírito grande, entendeu? Porque o cliente grande é ele que define quando vai te pagar, quanto vai te pagar e como vai te pagar. Então, você não tem margem de negociação. Né? Os grandes falam assim, você quer, esse é o preço, esse é a condição... Ou você aceita ou não aceita. Muitas vezes, né, o empresário, né, fala, nossa, estou vendendo, né, numa empresa grande e tal, né, o volume é muito grande, né, mas tem que considerar isso que você falou. Ó, eu consigo ficar 3 meses trabalhando sem receber? Né, eu tenho capital ou próprio ou de terceiros para isso? Eu calculei o quanto vai custar isso? Né? Mas sem dúvida, todo mundo quer ter um grande cliente, né? Porque os volumes são muito grandes. E às vezes você está com esse cliente ali para receber a cada 90, 120 dias, mas para você produzir, né, o seu produto que você vai vender para ele, às vezes você tem que pagar à vista. Quer dizer, nem 30 dias, então você tem que pagar à vista. Exatamente. E tudo isso você está começando, né, no mercado, você não tem crédito. Então, né, os seus fornecedores não te conhecem, você não tem, né, um histórico. Né, então, muito provavelmente, ele vai te dar, ou não vai te dar prazo nenhum, ou vai te dar um prazo muito curto. Mas quando a gente fala de clientes de empresas muito pequenas também, ou muito iniciais, estão começando, também os grandes clientes também não se interessam muito por essas empresas. Por quê? Porque o risco é muito alto. Né? Então, se você não tem um histórico de entrega para ele também não sabe se você vai performar da forma que ele está esperando. Né? Por isso que a gente fala, mas só os grandes entram, né, nos grandes e tal, porque existe uma cadeia aí de entrega, de distribuição, etc. Né? Muitas vezes, tá bom, o cliente grande ele pode chegar para você,
vou comprar de você, mas qual é o seu histórico? Para quem você já vendeu? Né? Não vendi para ninguém ainda. Então o risco dele é maior também, né? Então ou ele vai te apertar, né? E aí vai ficar pior ainda, né? Ou ele nem vai querer fazer negócio porque ele sabe que você não vai aguentar nas condições que eles colocam. Sim. Bom, então só para concluir, né, a questão de educação financeira, acho que quais seriam as dicas aí hoje para o empresário, para as pessoas físicas também, né? Não só empresário, né, para administrar. Eu acho que a gente, né, falou só da parte ruim da coisa, né, que as empresas vão, né, quebram e tal, mas eu acho que eu sou otimista, eu não penso só nisso não, eu acho que as empresas, né, os empresários acabam não conseguindo prosperar porque eles não estão bem estruturados, né? Isso é fato, não tem como a gente falar que isso não tem um efeito grande no resultado final. Mas eu acho que as pessoas têm que continuar empreendendo, sim. Eu acho que é um caminho, né? Eu acho que o Brasil ainda é muito... tem poucas empresas, né? Tem poucos empreendedores, né? Pouca gente empreendendo, começando negócios novos. Só que comecem estruturados, né? Eu digo... o segredo, se você não sabe, né, voltando aqui na educação financeira que a gente falou, bom, eu não tive educação financeira, o que eu faço? Você quer aprender agora, depois de velho? Né, pode falar, não, né? A gente vê muita gente falar, eu detesto contabilidade, detesto matemática, não quero, né? O dono da empresa delega o financeiro. Exatamente. Então, você estar bem assessorado, né? Você vai abrir a empresa, contrate um advogado para fazer o seu contrato social, a abertura da empresa, contrate um bom contador, né, um especialista bom. Se você não tem um plano de negócio, contrata. Hoje você tem, né, você tem até ferramentas mesmo, o Sebrae tem muitas ferramentas, você tem empresas de consultoria que trabalham com empresas de pequeno e médio porte, né, com um valor acessível também para quem não tem essa condição, mas se assessore bem. Né? Tenha uma boa assessoria para você ter uma possibilidade maior de dar certo dentro do seu negócio. Porque a gente sabe que as pessoas, elas conhecem bastante do negócio que elas querem empreender. Né? Ela conhece o negócio, só que ela não conhece a parte de trás, que é a parte administrativa, a parte tributária, a parte contábil, a parte financeira. Né? Então, e não delegue só na confiança. Né? Você falou do financeiro, né? A gente sabe que financeiro é uma coisa bem complicada para você delegar, porque se você não tem conhecimento nenhum, né? Muitas vezes isso pode acabar, né? Aí vem o lado auditor, né? Sim. Pensar em fraude, né? Em desvio de recursos. E né? Às vezes nem sofremos aí, erros graves, às vezes. Então, acho que é uma boa assessoria. Então, eu digo o seguinte: se você tem duas oportunidades aí para educação financeira. A primeira é educar seus filhos. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com o pessoal que está chegando para que eles não fiquem, né, não tenham a mesma condição atual que a gente tem. Então, começando lá atrás, né, as crianças vão ter muito mais condição, né, de se tornarem bons empreendedores, bons empresários aí, e também mesmo na educação financeira pessoal, né? Saber o quanto custa um cartão de crédito, né? Quais são as taxas que você paga no banco, cheque especial. A gente vê famílias aí quebrando por desconhecer esse tipo de como funciona, né? Tinha um emprego, estava estável, aí ficou desempregado, não tem mais renda. Vamos para o cheque especial, vamos para o cartão de crédito. E aí acaba entrando numa bola de neve complicada de sair. E a segunda é a boa assessoria. Né? Então eduque seu filho e se você não quiser aprender hoje, tem bons assessores aí. Isso aí. E voltando também no lado do auditor, né, que você brincou agora, contratei um bom contador, contratei um bom advogado. Vamos revisar também, né, o trabalho do bom contador, do bom advogado, até para fins de controle mesmo. Né? Eu acho que é importante, né, você ter todo esse ciclo. Né? Mesmo os controles internos, você comentou também, é claro que as empresas menores acabam não tendo tantos controles, né, mas
A gente sabe que controle interno é uma coisa que você só vai perceber quando você muda de pequeno para médio e de médio para grande. São os grandes... as grandes mudanças onde você vai falar, eu não tinha controle interno e acabei me ferrando, Sim. entendeu? Porque quando você é pequeno, você tem tudo na sua mão. Você sabe quem é seu cliente, quando ele te pagou, se ele não pagou, como é que foi. Quando você é médio, você já não tem mais isso na cabeça, porque o volume começa a aumentar muito. Então, você já perde esse, não sei quantos clientes eu tenho, quem me pagou, quem não me pagou. E se você não tiver um controle, você e às vezes ele acha que o controle interno dele é o caderninho, né? Aquele caderninho é o controle interno das compras, do que ele deve. Então, pode até ser uma forma de controle. Um risco alto, né? Mas primeiro, dá muito mais trabalho, né? E outra. Hoje em dia, a informação é a chave do jogo. Sim. Quanto mais rápido e melhor a informação você tem, melhor decisão você vai tomar. Então, acho que esse é o grande desafio dos próximos anos aí. Você ter a informação rápida. A gente falou de custo, é saber qual é o meu custo para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço, para montar o meu preço de venda e para ter um resultado melhor. Qualquer oscilação nesse custo, você já sabe de imediato. De imediato, você já sabe onde tem que mudar. Acho que esse é o desafio aí, é isso que os empresários precisam e é isso que vai fazer a gente melhorar. Perfeito. Então, é isso aí. Vamos encerrando o debate sobre educação financeira. Agradecer o Vanderlei Casagrande, da Singolari. Um prazer estar com vocês. E estou à disposição aí quando precisar. Pode me chamar para bater papo, porque é muito gostoso passar conhecimento para as pessoas aí, dividir um pouco da experiência que a gente obteve. Perfeito. E agradecer o Francisco Pereira. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Até o próximo. Até o próximo. Acompanhem a Grume Consultoria nas nossas redes sociais, nosso site e os próximos vídeos. Até mais.